nós estamos agora no momento de discutir o orçamento. E está se discutindo aqui a questão da liberdade de atuação dos vereadores. E eu queria fazer aqui uma justificada reclamação. As emendas apresentadas não são contra o governo. Ninguém apresenta emendas ao orçamento contra o governo. Apresentamos emendas em favor de determinados assuntos. E as nossas emendas, essas duas emendas, a emenda 4.101 e 4.102, não foram aprovadas pela Comissão de Orçamento. Aliás, por 2 dos 3 vereadores. E aqui eu rememoro a discussão, faço uma reflexão sobre a discussão anterior. Ou seja, a emenda, seguindo até o discurso que o vereador 5 fez aqui anteriormente, a emenda apresentada por um vereador, ela foi negada, não pelos 51 vereadores, não foi discutida pelos 51 vereadores, ela foi decidida por 2 dos 3 componentes da Comissão de Orçamento. Ou seja, há uma certa injustiça em relação a isso. Daí a nossa necessidade e o nosso pedido para que pudéssemos trazer para o plenário para falar com os vereadores, conversar com os vereadores sobre isso. Será que é injusto? Será que é errado? Será que é antirregimental? Será que fazemos uma emenda onde nós estamos trazendo de volta para a saúde algo que a proposta orçamentária que a Prefeitura fez não absorve? Quando há pouco falou aqui o vereador Washington, que fez um comentário a respeito das emendas, eu não sei se ele se referia às dessas nossas 2 emendas, acho que não. Eu queria só lembrar o seguinte, essas emendas realmente, o que nós fizemos? Diante do quadro que nós estamos vendo e temos discutido isso constantemente, alguém aqui tem dúvidas que a saúde precisa de mais recursos? Alguém tem dúvidas que são necessários mais recursos? O próprio secretário que aqui esteve na audiência pública da Comissão de Orçamento reconheceu, colocando a culpa no governo federal e não no governo municipal, diz ele que o orçamento é menor porque o governo federal vai repassar menos verbas para a Prefeitura esse ano. E a Prefeitura achou que tem que deixar assim mesmo, não dá para recuperar isso. O que nós fizemos é que, diante da aprovação, da apresentação aqui, de que o orçamento, e é importante vocês saberem isso, para conversarem com seus eleitores quando vierem cobrar dos senhores isso. O orçamento enviado a essa casa em 2013, em 2012 para 2013, dotava a saúde com 4 bilhões e 600 milhões. Para esse ano, o orçamento propõe 4 bilhões e 300. São menos 300 milhões. Só para os 4 hospitais de emergência da cidade, esses que estão passando por esses problemas que todos sabem, só para eles, vamos ter menos 40 milhões de reais. Para as UPAs, propagandeadas como a coisa mais importante que existe, são menos quase 20 milhões de reais. Ou seja, o que nós entendemos e o que pedíamos, estamos pedindo e pedimos anteriormente, quando fizemos a emenda, a colaboração e a compreensão dos vereadores, que nós não estamos fazendo nenhuma ação contrária ao governo, nenhuma ação de oposição. É apenas uma ação, porque o próprio governo reconhece isso. Nós estamos sabendo hoje que não há mais recursos do orçamento desse ano, já foram cortados recursos esse ano. O Souza Aguiar, por exemplo, tinha um orçamento de 150 milhões, não vai chegar a 130 de execução. E isso, é por isso que faltam médicos, é por isso que faltam leitos, é por isso que a cidade passa por uma situação gravíssima na saúde. O que fizemos? Uma emenda recolocando apenas parte dos recursos retirados. E as nossas emendas, diferentes do que eu acredito que não tenha sido essa informação do professor Washington, do vereador professor Washington, em relação às nossas emendas, nós não zeramos, muito menos colocamos negativamente qualquer programa de governo. Aliás, eu reclamei muito no dia da discussão aqui, que poucos compareceram, a discussão aqui na sala, no cerimonial, sobre o orçamento, eu reclamei muito da presença dos técnicos da nossa Comissão de Finanças. Eles deviam estar presentes e não estavam presentes, não é por culpa deles, não foram convidados provavelmente. Então, era preciso que os técnicos estivessem ali para discutir, até para tirar essas dúvidas. Então, se estivessem lá os técnicos, nós iríamos saber que isso que foi colocado aqui na intervenção anterior do professor Washington, de que o sistema, de que as emendas fizeram com que a rubrica de publicidade ficasse negativa. Isto, professor Washington, só sabe melhor do que eu que isto não é possível. O sistema da casa não permite que emendas sejam negativas.
que programas tenham negatividade por a retirada de recursos transferindo para outros programas. Isso não pode, isso não acontece. Se isso tivesse acontecido, seria detectado imediatamente. Isso não aconteceu. Mas eu queria relembrar que, pelo que os funcionários aqui da casa me informaram, eu não estava presente, isso já aconteceu em legislações anteriores, sim. E vejam só como é que a vida é interessante. Me parece que num dos anos da votação do orçamento do prefeito Eduardo, do prefeito César Maia, o vereador Guaraná, hoje líder do governo, fez uma série de remanejamentos no orçamento. Ele era um vereador de oposição, não fez nenhum crime. O senhor estava absolutamente correto, como eu estou correto aqui agora. Só que naquele momento o senhor era oposição ao prefeito César Maia, e o senhor fez um remanejamento de vários recursos que não foi bem visto no momento, e que algumas rubricas ficaram negativadas e o governo teve que, às pressas, repor, através de um remanejamento do orçamento, aquelas emendas teriam ficado abaixo. Então, esse é um ato que não é ilegal, nem imoral, nem absolutamente algo de oposição para dinamitar essa casa. O próprio vereador Guaraná fez isso anteriormente e ele não é nenhum revolucionário, absolutamente. Ele é um vereador que agora apoia o governo, quando não apoiava fez exatamente isso. E o que nós fizemos não foi isso. Qual foi a retirada de recursos que nós tivemos aqui? A retirada de recursos foi o seguinte: para a propaganda, para a publicidade, a dotação orçamentária que a Prefeitura propõe para a publicidade para o ano que vem era de aproximadamente 26 milhões de reais. 26 milhões de reais em números redondos. O que nós fizemos? Nós apenas retiramos uma parte desses recursos para que eles sejam remanejados, já que o prefeito vai poder remanejar 30% depois, nós tentamos um remanejamento anterior, um remanejamento de cunho social. Botamos para os hospitais, para o Souza Guiar, para o Lourenço Jorge, 22 milhões de reais, que é exatamente o que ele necessita para repor o que não teve nem este ano, 2013. E retiramos, posteriormente, recursos no valor de 96 milhões de reais de um programa da parceria público-privada do Parque Olímpico. Não acho que tenho cometido nenhum crime de tirar recursos do Parque Olímpico de uma parceria pública para botar para a saúde. Acho absolutamente correto essa retirada. Então, essas são as propostas. Nós estamos repondo 120 milhões de reais, que não é a perda total, a perda são 300 milhões, mas dentro da possibilidade, sem fazer loucuras, da possibilidade de colocar recursos para a saúde. Agora, o que eu queria lamentar profundamente é que este espaço que nós estamos tendo agora quase não foi permitido. E nesse tipo de manobra que nós queremos repudiar, que vem acontecendo constantemente na casa, que é a manobra de pressão sobre os vereadores. Eu preparei essas emendas, com muita dificuldade, consegui 17 assinaturas, vários vereadores que procurei pedindo assinatura, disseram que tinham sido recomendados a não assinar, mas conseguimos 17 assinaturas. E preparamos hoje, na hora da abertura da sessão da votação do orçamento, fomos aqui protocolar a nossa emenda. Aí é que há alguma coisa que nos deixa realmente com vontade de desistir. A vontade que se tem é de desistir da vida parlamentar. O que aconteceu aqui? Aconteceu que um grupo de vereadores, exatamente 31 vereadores, assinaram um requerimento retirando as suas assinaturas que tinham feito. Ora, o que é isso? Por que retirar as assinaturas? Inclusive na minha proposta, por sorte minha, dos 31 só tinham 3 que foram obrigados a retirar a assinatura. É essa a política que a gente pode fazer? Isso eu não estou dizendo que é ilegal. Vocês acham isso normal? Proibir esse tipo de discussão aqui agora? Um mecanismo de impedir a liberdade de atuação dos vereadores através de um documento. Alguém preparou um requerimento e os 31 vereadores assinaram esse requerimento, retirando aqueles que tivessem nomes em qualquer tipo de proposta de emenda para vir ser discutido aqui, retiraram os nomes. E aí, eu tenho que agradecer a alguns vereadores que que não tinham assinado, resolveram assinar. E só estamos discutindo aqui hoje porque vereadores, e aí é um avanço democrático. E eu queria citar e agradecer a atitude democrática de vereadores que são frontalmente oposição à nossa atuação aqui, ao nosso partido. Eu queria me referir ao vereador Bolsonaro, que teve a hombridade de assinar
o que não tinha assinado. E o vereador Bolsonaro, com a assinatura dele, nos ajudou a ter a oportunidade democrática de vir aqui pedir a vocês que votem essa emenda, porque essa emenda é para os seus eleitores, para os nossos eleitores. É uma emenda que vai fazer com que a saúde não faça o que fez hoje. Não tem dinheiro para a saúde, mas a prefeitura abre uma licitação para contratar uma empresa para fazer consultoria para criar a empresa municipal de saúde. Não há dinheiro para botar médicos no CTI do Souza Aguiar Infantil, que só tem 7 médicos. Não há dinheiro para abrir leite do CTI do Serra da Barra, do Serra do Souza Aguiar ou do Salgado Filho, que está fechando leite, que não tem profissionais, não tem dinheiro para pagar os profissionais. Paga-se R$ 1.200 de salário para um concursado e não se quer pagar, não quer botar mais dinheiro na saúde. Entretanto, há recursos, está a licitação no Diário Oficial do dia de hoje, mostrando que a prefeitura vai contratar uma empresa de consultoria no valor de R$ 8 milhões para fazer o trabalho de planejamento e implantação da empresa municipal de saúde. Isto é um absurdo. Então, o que eu peço aos senhores é que aprovem essa emenda. A emenda não é para mim, a emenda não é minha. A emenda é para repor um erro administrativo, um erro de gestão, um erro de colocação da prefeitura atual em colocar menos recursos para a saúde no ano que vem. E isso será cobrado da prefeitura, se isso acontecer. E também será cobrado de nós, se não tomarmos uma atitude contra isso. Eu peço, então, aos senhores que possam aprovar essas emendas para que a gente possa, então, repor na saúde aquilo que é necessário para que possamos ter esses hospitais sem ter mais gente morrendo na fila, como a gente está assistindo a cada momento. Muito obrigado. E lamentar profundamente, senhor presidente, lamentar profundamente esta conduta dentro do parlamento. Fazer com que as pessoas... já é a segunda vez que eu sofro isso. Eu já sofri há algum tempo, há 2 anos atrás, quando apresentei uma CPI e no meio da CPI as pessoas retiraram a assinatura. E mais uma vez, eu acho que as pessoas, então, qual é o medo de votar aqui? As pessoas chegam aqui agora e não querem votar, votem contra. Mas impedir que a gente venha discutir aqui, isso é uma prática democrática. Essas práticas democráticas nós temos que acabar nessa casa legislativa. Muito obrigado.